pastor Edmilson Alves Maria. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, nós estamos alegres de poder compartilhar com você a palavra de Deus. O tema da nossa palestra de alguns minutos está registrada na carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, segunda epístola, o capítulo de número 5. Um texto em que Paulo traz-nos um esclarecimento. Eu gostaria de fazer uma leitura para que você pudesse acompanhar e entender. Capítulo 5 de segunda carta de Paulo aos Coríntios, verso 1. Porque sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos em Deus um edifício, uma casa não feita por mãos de homens, mas eterna no céu. E por isso também gememos e desejamos ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestido, não formos achados nu, porque também nós que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despido, mas revestido, para o que é mortal seja absorvido pela vida. Meus irmãos, Paulo nos traz aqui um grande mistério revelado. Paulo vai tratar de dois tipos de situação: os militantes e os triunfantes. Dois tipos de povos. Primeiro, os que estão militando, que são aqueles que ainda estão vestidos. Paulo está tratando do corpo humano. Paulo está tratando deste corpo que nós temos como casa. E Paulo está dizendo que quando nós formos despidos deste corpo, então seremos revestidos. Então teremos uma habitação que é do céu. Por que Paulo está tratando deste assunto concernente ao corpo humano? Porque, na verdade, a Bíblia diz que o nosso corpo é a nossa casa. Portanto, o sábio Salomão vai escrever em Eclesiastes que nós somos uma casa. Ele trata-se o nosso corpo como uma casa. Ele trata-se como a entrada da casa, como a porta da casa, como a janela da rua, como os moedores, como o guarda da casa. Então, como o homem forte. Então, na verdade, Salomão compara o nosso corpo com uma casa. E Paulo está dizendo que quando esta casa for destruída, e quando esta casa se desfizer, nós temos um edifício. Paulo está dizendo que temos uma casa melhor, nós temos um corpo melhor, nós temos uma vida melhor, feita por Deus no céu. Então Paulo vai tratar que o primeiro grupo deste verso, registrado na Bíblia, são os que estão vestidos, que é de Deus. Os que estão vestidos quer dizer o que ainda estão vivos, o que ainda estão com corpos, o que ainda estão trabalhando, são os militantes, são os que estão ainda vivendo no corpo. E depois ele trata do segundo grupo, que são os nus. E os nus são aqueles que deixaram o corpo, são aqueles que morreram, são aqueles em cuja a alma se despiu do corpo. Na verdade, o corpo foi para o cemitério, o corpo foi para a sepultura e a alma ficou nu. Por que nós não encontramos uma alma? Por que nós não deparamos com alguém? Por que alguém que já partiu não volta até nós para poder trazer alguma notícia? Porque eles estão nus, porque eles não estão vestidos, porque eles não têm corpos. Então Paulo está dizendo que quando a última trombeta ecoar e quando Jesus arrebatar a igreja, então nós seremos revestidos. Nós então seremos aqueles que estão nus serão vestidos, e a Bíblia diz que aqueles que ainda estão vivos serão transformados, serão revestidos, porque aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Então, Paulo está tratando de dois grupos. Paulo está tratando dos militantes e dos triunfantes. Triunfantes é quem já foi. Triunfantes é quem já terminou a batalha. Triunfantes é quem já herdou a vida eterna. Triunfantes é quem já está descansando.
A Bíblia diz, esses são os nus. E a Bíblia diz que militantes é aqueles que ainda estão no corpo, é aqueles que ainda estão trabalhando, é aqueles que ainda estão militando pela causa do Senhor, que é o nosso caso. Então, dois grupos estão distintos na carta de Paulo aos Coríntios: os militantes e os triunfantes. Então, muitos triunfantes já estão aguardando o dia do arrebatamento, e muitos militantes continuam também trabalhando, esperando o dia do arrebatamento. Aí se cumpre a palavra de Paulo aos Tessalonicenses, quando disse que haverá então o toque da última trombeta. E a Bíblia vai nos dizer que nós que estamos vivos seremos transformados, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois, Paulo está dizendo, nós que ficarmos vivos seremos transformados e juntos subiremos para estar com Deus. Então, na verdade, os militantes e os triunfantes chegarão à presença de Deus juntos. Então que nós seremos vestidos. Aí Paulo termina o assunto dizendo que o que é mortal, que é o nosso corpo terreno, que é esse corpo terrestre, que é esse corpo de morte, se revestirá da imortalidade. Nós receberemos um corpo, nós receberemos uma casa. Paulo vai tratar do corpo como casa, e ele vai dizer, nós receberemos da mão de Deus um edifício que é feito pela mão do Todo-Poderoso. Não é um edifício terreno, mas um edifício no céu. Isso quer dizer que nós teremos um novo corpo, um corpo transformado, um corpo glorificado, para sempre louvarmos o nome do Senhor. Mas tudo isso é somente para aqueles que vencer. Jesus disse, aos que vencer, aos que vencer. Então, deixo aqui uma palavra para você, guarde isso. Somente os vencedores recebem uma palavra de Jesus. Toda a recomendação, toda a palavra de Jesus é aos que vencer. Jesus quer falar com quem vai vencer. Jesus só fala com o vencedor. Então que você seja um vencedor em nome de Jesus. Palavra com o pastor Edmilson Alves Maria.